Oi gente, tudo bem? Esse vídeo não vai ser nem um pouco engraçado porque a história que eu tenho que contar pra vocês agora é de um dia que aconteceu comigo que eu achei que eu fosse morrer, que foi sobre o dia que eu quase fui sequestrada e talvez até morta. Bom, ano passado, da vida toda, eu sempre quis ser modelo. O povo falava assim, nossa, você podia ser modelo e tal, e aquilo foi entrando na minha cabeça e foi virando um sonho. E minha família sabia disso, meu padrasto e tal, na época eu morava em São Paulo, ano passado. E eu tava lá e meu padrasto saiu, foi pra uma loja e voltou com um rapaz. Um rapaz não, um senhor, na verdade. Voltou com um homem lá com cabelo grisalho, um cara esquisito. Aí falou que ele era assessor e tava procurando modelista pra tirar foto pra loja, essas coisas. Daí meu padrasto quis me ajudar e falou, olha, ele tá procurando gente assim e tá querendo te levar numa loja lá pra você saber os trem direito. Daí minha mãe foi e confiou no cara, né? Mal conheceu o cara ali, já confiou. E eu tava com um mau pressentimento. Eu falei, mãe, eu não quero ir sozinha com esse homem, não. E ela falando, não, filha, vai dar tudo certo e tal. Parte 2 já tá disponível. Continuando a história. Ela falou pra eu confiar e ir com o homem lá e tal. Beleza, troquei de roupa. Na época eu tava em transição capilar, meu cabelo tava meio liso, cacheado. Daí eu fiz um coque bem mal feito e só fui. Daí a gente entrou no carro e ele começou a fumar. Daí já começou a dar errado. Nada contra quem fuma, gente, só que eu não gosto. Daí a gente foi pra uma cidade, velho. Ele falou que ia ser na cidade que eu tava, só que ele foi pra outra cidade, ele tava me levando pra outra cidade. E comecei a ver uma estrada assim, só com mato dos lados, não tinha casa nenhuma. Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda, Jesus. Daí eu comecei a ficar com medo. Aí ele falou que ia numa loja, ele falou o nome da loja, só que ele foi em outra loja. Chegando nessa loja, a loja tava fechada. Eu achei muito interessante essas coisas. Ele começou a falar comigo. Então, eu não falei lá na hora, mas é o seguinte, você toparia trocar de roupa no carro? Tipo assim, ele queria que eu já entrasse nas lojas com a roupa pra fazer modelo. Só que assim, eu ia trocar de roupa dentro do carro com ele vendo. Parte 3 já tá disponível. Continuação da história. Se você não viu as outras, é só entrar no perfil. Quando ele falou isso, eu fiquei em choque, velho. Porque, tipo, como é que eu ia trocar de roupa dentro do carro com o homem vendo, velho? E, tipo, depois disso, ele começou a pegar na minha coxa. Eu falei, Jesus do céu, me livra desse capeta. Daí, o que eu fiz? Eu tive uma ideia de ligar pra minha mãe pra dar um migué ali pra deixar eu ir embora. Na hora, gente, veio tanta coisa na minha cabeça. Eu já pensei em abrir a porta e pular do carro. Pensei em fazer um monte de coisa. Pensei em pedir esmola, porque eu tava sem dinheiro. Pedi uma esmola lá pra poder pegar um ônibus e ir embora. Mas eu não sabia onde eu tava e eu tava com muito medo, gente. Na hora eu pensei, meu Deus, eu vou morrer, esse cara vai fazer uma coisa comigo. Daí eu liguei pra minha mãe viu que eu tava nervosa. Eu falei, mãe, eu preciso ir embora, né? Porque tem aquele trabalho lá pra fazer com aquela fulana lá, minha amiga. Daí minha mãe percebeu que eu tava com alguma coisa errada, aí eu falei com ele. Daí ele olhou pra mim e falou assim, você tem certeza que você tem algum trabalho pra fazer? Você não tá mentindo pra mim não, né? Daí me levou em casa, fingiu que nada aconteceu. Minha mãe nunca mais falou desse assunto comigo e eu nunca mais quis ser modelo. Não confio em todo mundo, gente, é isso. Que acabou de acontecer comigo num restaurante aqui na Coreia. Esse restaurante que eu fui, as mesinhas são uma do lado da outra, bem pertinho, você almoça bem próximo da pessoa que tá na mesa do lado. Chega um moço e senta do meu lado, mas assim, muito próximo. Eu falei, gente, será que é costume sentar até na mesma mesa? Esperei, né, pra ver o que dava o rolê. E aí ele puxou assunto comigo, falou assim, oi, tudo bem, de onde você é? Gente, não é costume daqui as pessoas puxarem assunto. Não é que nem o Brasil, que você senta e fala, oi, tudo bem? Não, é muito assim, distante. As pessoas só falam com você se você pedir ajuda. E aí eu olhei assim, eu falei, olha, mas por que você tá perguntando de onde eu sou, se tá tudo bem? Não tô entendendo, porque ele perguntou em inglês. Nisso chega um outro moço, do outro lado, bem de frente assim comigo, e fala, oi amor, tudo bem? Eu demorei, eu falei, gente, o que tá rolando aqui? Eu não tava entendendo nada, eu falei, quer saber, eu vou levantar e vou embora. Na hora que eu levantei, esse moço que me chamou de amor, me abraçou. Isso não é nem um pouco comum aqui, gente. O outro moço que tinha me perguntado onde eu era foi embora, e aí eu olhei pro cara que tava abraçado comigo, eu falei, moço, o que tá acontecendo? Vocês não têm noção que ele me respondeu. Quando eu olhei pra esse moço que tinha me abraçado e perguntei pra ele, moço, o que tá acontecendo? Logo em seguida veio uma mulher, que é a esposa dele, que estava sentada a 2 mesas de distância de mim. E os dois me explicaram que a mulher dele percebeu que eu estava desconfortável com a situação de uma pessoa ter chegado até mim, conversado, sentado muito perto. E aí ela falou assim, vai lá, finge que é namorado dela, só pra ele sair de lá. Então assim, a namorada dele e ele perceberam, e a namorada dele, a esposa dele, né, sugeriu que ele fosse me ajudar. E aí por isso que ele veio, me abraçou, tudo tal.
pra que esse moço fosse embora. Ele falou, olha, pode ficar tranquila, a única coisa que ele ia fazer era pedir teu telefone, mas como a gente percebeu que estava muito desconfortável com a situação, eu decidi vir aqui. Gente, eu achei tão fofo da parte dele e da parte dela também, sabe? Olha, vai lá, ajuda ela, finge que é namorado dela. Gente, ela tá grávida, ela é uma fofa, vai nascer um príncipe ou uma princesa, né? Com certeza, porque... Quando a minha irmã ficou grávida, o marido dela começou a dar em cima de mim. É que assim, a minha irmã, ela teve uma gravidez muito complicada. Ela teve vários problemas lá e ela passava mais tempo no hospital do que em casa. E mesmo no tempo que ela estava em casa, ela não podia ficar fazendo esforço. Então eu que ajudava ela, lavava a casa, fazia essas coisas, sabe? Que exigia mais um esforço físico. Só que o problema é que o marido dela se aproveitou desse período para poder dar em cima de mim, para poder ficar de marcação mesmo, me falando as coisas, me soltando coisas machistas do tipo que, ai, mas eu sou homem, eu tenho as minhas necessidades, a sua irmã agora não pode fazer nada, não pode cumprir o papel de esposa dela, sabe? Coisas absurdas. Na época, eu só era uma adolescente, porque a minha irmã, ela é bem mais velha que eu, só que eu não dei mole para ele. Dei logo um passo fora e contei pra minha mãe. Contei pros meus pais, né? Pros dois. Falei assim, olha, tá impossível ficar ajudando a minha irmã. O marido dela, onde eu vou, ele vai atrás. Ele fica me falando das coisas. Ele quer porque quer que eu fique com ele. E a minha mãe, eu já tinha falado pra ela outras vezes, sabe? Que ele tava dando em cima de mim, que ele tava me falando coisinhas assim de duplo sentido. Então, quando eu reclamei dessa outra vez, a minha mãe, ela perdeu a paciência. Ela surtou dentro de casa e falou assim, não é possível. A sua irmã vai ter que tomar uma atitude, não tem como ela continuar com esse cara, não respeita ela, não respeita o próprio filho. E aí nisso ela foi na casa da minha irmã e ela fez um monte. Ela colocou aquela casa deles abaixo e ela meio que obrigou a minha irmã a separar dele e voltar para casa. Sim, porque a minha irmã não queria de jeito nenhum. Ela não acreditava nas coisas que eu falava. Na frente dela, ele fazia um teatro, que ele era santo, que isso e aquilo, que ele era todo preocupado com o filho dele que estava prestes a nascer. Só que nas costas, ele não era nada daquilo. Então, a minha irmã, ela preferia acreditar nele do que acreditar em tudo que eu falava. Porque, gente, eu sempre contei para ela. Eu nunca escondi. Tudo que ele me falava, se ele me desse um olhar torto, eu contava pra ela. Só que eu acho que, sei lá, minha irmã deve que ela pensa que eu que gostava dele, né? Por isso que eu ficava falando aquelas coisas. Não sei. Eu sei que a minha mãe meio que obrigou ela a separar dele, ela voltou pra casa, mas eles continuaram com um relacionamento assim, cada um na sua casa, e pra mim ficou pior. Porque depois que eles separaram, que a minha irmã não tava com ele mais, ele passou a me perseguir. Onde eu ia, eu notava que aquele cara tava atrás de mim. Ia falar coisas muito mais pesadas do que ele já falava. Por exemplo, ele me parava no meio da rua para falar assim que ele tinha um desejo por mim, que era incontrolável, que ele não conseguia mais controlar aquilo, que uma hora ele ia fazer uma loucura. Gente, eu vivia com medo. Até que um dia, a gota d'água pra mim foi uma vez que ele me parou na rua e ele começou a falar essas coisas. Fica comigo, eu não tô com a sua irmã mais, eu te desejo, a minha pele chega a arder. E eu fiquei brava com ele, falei assim que eu ia gritar, até porque eu era menor de idade, ele era muito mais velho que eu, aquilo poderia dar até cadeia pra ele. Ele virou pra mim e falou assim, você pode tentar resistir, mas uma coisa eu te falo, uma hora ou outra vai acontecer. Você querendo ou não, vai acontecer por bem ou por mal. Então, eu entendi que aquilo era uma ameaça. Eu voltei para casa na hora e eu contei para os meus pais. Falei, eu não vou sair na rua mais. Ele falou assim para mim que ele vai ficar comigo por bem ou por mal. Então, eu já tô com medo. E aí a minha mãe, sabe, ficou muito brava, começou a gritar com a minha irmã, falando assim que como que a minha irmã tinha se envolvido com uma pessoa daquela. E a minha mãe mandou eu me arrumar, que a gente ia na delegacia para poder prestar queixa contra ele. Só que quando a minha mãe disse isso dentro de casa, que a gente ia na delegacia prestar queixa contra ele, a minha irmã começou a chorar e começou a implorar para minha mãe não fazer isso, porque ele era pai do filho dela, e assim, pedindo pra minha mãe dar uma segunda chance pra ele, porque ela ia conversar com ele, ela ia resolver aquele mal entendido, era assim que ela chamava, um mal entendido. Ela nunca acreditou. Eu sei disso porque um dia a mãe dele bateu na nossa casa pra me pedir, pra me exigir que eu parasse de inventar aquelas mentiras do filho dela, porque aquilo não era certo, não era brincadeira, eu tava colocando a vida do filho dela em perigo. Ou seja, a minha irmã, ela teve a capacidade de sair da nossa casa e na casa da mãe dele para falar que eu ficava inventando mentiras do filho dela. Olha só que absurdo, gente. A mãe, nessa hora, ela meio que lavou as mãos para minha irmã em relação ao alecrim dourado dela. Falou assim, olha, você quer sofrer?
sofra, mas sofra lá na sua casa. Me deixa fora disso, deixa a sua irmã fora disso, eu não quero saber de vocês mais. Só que tem um negócio, se ele falar mais uma coisa para sua irmã, ele vai parar na cadeia, eu não vou dar oportunidade mais, eu não vou aceitar esse tipo de coisa, até porque a sua irmã nem maior a sua irmã é praticamente uma criança, um adolescente, então ele tem que te respeitar. Se ele não quer te respeitar, que ele respeite pelo menos a sua irmã. E nisso, a minha irmã voltou a morar com ele e ela meio que ficou com raiva da gente, sabe? Por causa desse ultimato que a minha mãe deu, né? Que se ele falasse qualquer coisa, ele ia parar na cadeia. Ela não queria ir na nossa casa mais, ela ficava evitando, sabe? Muito pouco. Ela falava com os meus pais, mas ela não falava comigo, porque um dia ela falou que tudo aquilo era culpa minha, que os meus pais, eles gostavam do namorado dela, no caso, quando eles eram namorados, né? Que eles não tinham casado. Foi só eu passar a inventar aquelas mentiras que a minha mãe não queria ver ele nem pintado de ouro mais. Mas enfim, eles voltaram para casa deles, ele deu um tempo do meu pé, eu sei lá o que ela falou para ele, mas funcionou. E aí passou um tempo, eu comecei a estudar período integral, então assim, eu quase não via eles mais, nem a minha irmã, muito menos ele, não estava nem sabendo notícias e graças a Deus ele saiu do meu pé. E aí assim, os meses foram se passando, minha irmã teve o bebê pra lá, eles mesmos se resolveram, a minha mãe que estava vindo ajudar ela, eu não fui porque nem fazia sentido. Quando foi um dia, tipo assim, ó, já tinha vários meses que toda essa confusão tinha acontecido. Se brincar, tinha anos já, porque o menino dela tava até grandinho. Eu cheguei da escola bem de tardezinha e os meus pais estavam muito nervosos comigo. A minha mãe tava com cara que tinha até chorado. E a minha mãe começou a falar assim pra mim que história era essa, que eu tava cabulando aula pra poder ir pra casa de amiga minha fazer festinha em casais. Tipo assim, algumas amigas e alguns rapazes. E eu falei, que mãe? Que maluquice é essa? Quem falou isso pra senhora? Isso nunca aconteceu, não é verdade. E o meu pai virou pra mim e falou assim, Laura, para de mentir. A gente sabe que é verdade, a gente viu foto. Não adianta você tentar mentir não, porque eu vi foto. Como que você vai mentir contra uma foto? E gente, eu sempre respeitei muito os meus pais, muito mesmo. Então naquele momento eu comecei a chorar desesperadamente, mesmo sabendo que eu não tinha culpa no cartório, que eu não tinha feito nada. Só que eu tava vendo na expressão dos meus pais que eles realmente estavam acreditando naquela fofoca, então eu fiquei desesperada. Comecei a chorar e os meus pais falando na minha cabeça que estavam muito tristes comigo, estavam decepcionados, que eles não esperavam isso de mim, que a minha irmã ela sempre foi mais sem juízo, só que eu não, eu era mais madura, né? Mais ajuizada, então eles estavam decepcionados e quanto mais eles falavam, mais eu me acabava em choro. Só que assim, depois que eu chorei horrores e depois que os meus pais falaram tudo que eles queriam até cansar a língua, eu acalmei um pouco, eu respirei fundo e eu consegui raciocinar. E aí nisso, né, que eu dei aquela respirada, que eu me acalmei, eu falei assim, mãe, cadê a tal foto? E a minha mãe começou a desconversar. Não, mas que não tem necessidade de você ver, que a gente já viu isso, que basta. E eu, mãe, cadê a tal foto? Eu quero ver se realmente sou eu, porque eu tô falando que não aconteceu. A senhora disse que tem foto, então eu só posso estar maluca, eu preciso ver essa foto, pra eu acreditar que eu fiz uma coisa sem perceber. E eles não davam jeito nessa tal foto, e foi aí que eu vi que tinha caroço naquele angu. E eu comecei a apertar os meus pais para me contar quem tinha inventado aquela mentira, e eles não queriam. Só que eu apertei daqui, apertei dali, até que a minha mãe confessou, a minha irmã que tinha falado para ela. Só que detalhe, o meu pai falou assim que não adiantava eu mentir porque a minha irmã tinha visto as fotos e tinha contado o que tinha naquela foto, o que eu tava fazendo. E gente, eu fiquei chocada. Foi de ver o quanto os meus pais se esqueceram rápido de tudo que tinha acontecido. Tá certo, deveria ter, sei lá, 10 meses, um ano de toda aquela confusão, mas cara, a minha mãe mesmo chegou a quase me levar na delegacia por causa de tudo que tinha acontecido entre mim, entre a minha irmã e o digníssimo marido dela. E agora, a minha mãe, o meu pai, que me conheciam, que sabiam muito bem que eu nunca fui disso, estava acreditando no que a minha irmã tinha dito sem nem desconfiar que pudesse ser mentira. Olha, eu fui na casa da minha irmã e foi um auê. Eu já vou contar, só que antes disso, eu quero deixar bem claro que eu entendi que a minha irmã, ela não fez aquilo por maldade, sabe? De certa forma, ela estava tentando cumprir o papel dela. Ela era minha irmã mais velha, então ela estava tentando me proteger, estava tentando me defender. O marido dela, que ficou na cabeça dela,
colocando coisa, infernizando, inventando mentira, até que por fim ela acreditou e foi na nossa casa, né, encher a cabeça dos meus pais, falar que eles tinham que me vigiar, que eu tava custosa, que eu tava fazendo isso, aquilo, só que nada disso era verdade. Mas, gente, eu fui na casa da minha irmã, depois de muito tempo que a gente não se falava, a gente se falou pra coisa ficar pior ainda. Porque, tipo assim, eu sei que eu peguei bem pesado, mas eu tava com muita coisa entalada da outra vez que tinha acontecido aquela confusão e eu segurei, eu não falei. Então, dessa vez, eu descarreguei tudo. Eu falei coisas pra minha irmã que eu não deveria ter dito. Eu falei pra ela que ela era uma chifruda, que ela era uma corna conformada, que a vida dela ia ser daquele jeito, sendo traída por ele e ainda defendendo ele. Que ela... Não, gente, eu falei cada coisa pesada pra minha irmã, que hoje em dia, de verdade, eu me arrependo. Eu sei que eu não deveria ter falado tanto, até porque dava pra ver que a minha irmã era dependente emocional dele, mas eu também, eu não tava aguentando mais aquela situação e eu fiquei muito, mas muito brava dela ter ido falar aquilo pros meus pais sem ter vindo conversar comigo primeiro, sem saber se era verdade ou não. Mas bom, por causa de um cara que não tinha um pingo de caráter, não tinha um pingo de senso, de nada, sabe? Eu não tenho nem palavras para descrever aquele homem, que eu tomei um ranço da cara dele, por causa daquele ser que não pode nem ser chamado de homem. Eu e a minha irmã, a gente não se fala até hoje, tem muitos anos que isso aconteceu, ela nem tá com ele mais, graças a Deus, só que a gente não conversa mais. E eu já pensei, sabe, várias vezes em ir atrás dela, em conversar, tentar resolver tudo, até porque só é a gente de irmã, eu só tenho ela e ela só tem a mim. Só que o meu orgulho fala mais alto, e nem é orgulho, é mágoa mesmo, sabe? Porque quando eu paro pra lembrar que a minha irmã, ao invés de me defender, que na época era quase uma criança, eu tinha acabado de entrar na adolescência, ela ficou contra mim para defender aquele cara que não tinha um pingo de caráter. Quando eu lembro disso, me vem uma mágoa tão grande aqui no meu peito que eu perco a coragem de procurar ela e de tentar conversar. E assim a gente vive até hoje, vários anos depois, ela lá no cantinho dela, eu aqui no meu cantinho, sem se falar uma com a outra, sem olhar nos olhos uma da outra, e eu sofro muito com isso, sabe? Eu não sei a minha irmã, eu não sei se ela sente a minha falta, se ela sofre,